Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmão, se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrenas, pois vós morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vos apareceis também com ele, revestido de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Tais coisas provocam a ira de Deus contra os que lhe resistem. Antigamente vós estava enredados por essas coisas, e vós deixaste dominar por elas. Agora, porém, abandonais tudo isto: iras, irritação, maldade, blasfema, palavras indecentes que saem dos vossos lábios. Não ministais uns aos outros. Já vos despojaste do homem velho e da sua maneira de agir, e vós revesti do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incluto, salvem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então essa primeira leitura de hoje, ela é belíssima, belíssima. A leitura de hoje já começa nos falando as coisas terrenas que a gente deve estar largando, abandonando, para estarmos em Cristo Jesus, porque nós somos revestidos de um homem novo, não é mais aquele homem velho. Aí no começo diz assim: pois vós morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós apareceis também com ele, revestido de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Olha o tanto de coisa que a gente deve estar fazendo, e hoje em dia as pessoas brincam, levam isso na brincadeira, leva isso no a sério. Então a gente tem que estar mais morrendo para essas coisas de idolatria, de pureza, de imoralidade. Tudo isso não é coisa de Deus, que a gente deve estar deixando, devemos estar abandonando esse tipo de coisa, porque a gente está com Cristo. Nós não morreu ainda, mas nós estamos com Cristo em Deus. Aí diz assim também: maus desejos e a cobiça, que é idolatria.
Então, repare que tanta coisa que a gente faz no nosso dia a dia, pratica, e a leitura está mandando a gente abandonar essas coisas, porque não faz parte do reino de Deus, não faz parte de Deus, que a gente antes estava revestido dessas coisas, mas agora não estamos mais. Agora somos diferentes, estamos na glória, estamos na pureza em Cristo. Então, vamos se esforçar para estar abandonando essas coisas, porque a gente está em Cristo, está em Deus. Aí diz assim também: contra os que lhe resistem. Antigamente vós estava enredados por essas coisas, e vós deixastes dominar por elas. Agora, porém, abandonai tudo isto: ira, irritação, maldade, blasfema, palavras indecentes. Então, nós devemos abandonar tudo isso, é, palavras indecentes que saem dos vossos lábios. Porque assim, às vezes a gente fala, se irrita fácil com qualquer coisa. Isso a gente sabe demais, que a gente é fragelado nessas coisas. E a gente deve estar mais se martirizando, não se importando com qualquer coisa, mas aguentar firme, perseverante na oração, para que a gente, nos momentos que a gente for explodir, for bater de frente, a gente se calar, ficar em silêncio, que nem Nossa Senhora sempre nos ensinou desde o começo. Então devemos estar fazendo essas coisas, devemos estar praticando. E para a gente chegar a esse ponto, a gente tem que largar primeiro tudo isso aqui, ó, em cima, que é onde a leitura falou. A questão da imoralidade, a gente fica falando putaria, coisas, quando se juntar homem com homem, mulher com mulher, fica falando ousadia, putaria, essas coisas tem que deixar. Ou a gente deixa, ou a gente não está em Cristo Jesus. Aí vem aqui impureza, nossos desejos, nossas paixões da carne. Uma coisa que pega muita gente aqui, ou quase todo mundo, é essa impureza, esse desejo da carne, essas paixões da carne, pornografia, vida sexual desregrada. Pega um, fica com outro, fica com uma, fica com outra. Tudo isso a gente não deve estar praticando, porque quem está em Cristo é totalmente diferente. Ele tem que viver diferente. Porque se ele não está vivendo diferente, ou se esforçando para viver diferente, ele não está querendo seguir Jesus Cristo, ele está de fachada. Então tudo isso faz parte quem está levando a vida a sério para Jesus. E é preciso largar. Aqui está uma questão onde eu digo assim, é, a gente era assim, mas hoje, nessa leitura, você tem que parar para ouvir, parar para pensar, parar para dizer assim, vou mudar minha vida em nome de Jesus, rezando, começa a rezar mais, começa a se martirizar, se esforçando para estar largando, mas se juntando com pessoas que ficam falando putaria, fica falando ousadia e achando graça, e às vezes a gente apoia, dá risada e tudo. Então, tudo isso aqui a gente deve estar, pelo menos, se a gente não puder falar contra, a gente se sair do meio deles, preferir estar só, porque assim, hoje eu mesmo, eu vou falar uma verdade para vocês. Estou falando aqui meu testemunho, porque eu me prefiro certas coisas, certos momentos, eu prefiro estar só do que estar no meio de gente que só fica falando putaria, ousadia, falando só sobre mulher, não sei o que. Então eu prefiro estar em casa, em minha casa, e que tá fazendo esse tipo de coisa, que eu evito pelo menos essa situação. Então, no meu trabalho também tem pessoas que eu não vou tá assim visitando, não vou lá bater papo, porque só fica falando
na vida dos outros, só fica falando putaria, ousadia sobre mulher, sobre não sei o que. Então eu quero seguir Jesus, eu quero ser diferente. Então eu vou abandonando essas pessoas, eu vou abandonando, porque o desejo dela é totalmente do meu. O meu, o que eu desejo no momento, é o Espírito Santo, é coisa do céu. Essas pessoas só desejam coisa da carne, carnais. Então eu não estou fora, eu não estou querendo coisas carnais, diferente. Então você tem que parar para ouvir e parar para mudar também essas atitudes. Porque não é só você ouvir aqui a palavra de Deus que tem que largar tudo isso aqui e você continuar a mesma vida, praticando o erro, a maldade, as paixões. Pelo menos se esforce para largar. Primeiro passo, se você não é casado, casar para se confessar. E aí lutar dentro da igreja para fazer o sacramento, ter o sacramento do batismo, da comunhão, o sacramento que tem, mas, se eu não me engano, é esse sacramento que tem. Então, a gente pode estar praticando esses seis sacramentos para estar em sintonia e conexão direta com Jesus. Então, e largando de lado, porque não adianta também estar na igreja, que eu vejo muita gente. Tá na igreja, quando sai junto com outras pessoas, outros homens, fica falando putaria. Aí quer dar onde sentando da igreja. Não adianta nada. E pessoas que fala, fala e que tem que mudar e não faz. Nós temos que ser diferente, nós temos que ser assim, assim, e não faz. Aí quando você vai conversar com pessoas, aí tem gente que fala assim, às vezes sabe que nós não temos intimidade, fala assim, fulano é, gosta de falar putaria, né? Aí a gente para e vai pensar, fulano tá tentando ser diferente da igreja, fulano quer ser diferente, quer ser diferente, e faz maus exemplos. Então, gente, não é brincadeira, as coisas de Deus é séria, eu sempre falo isso. Seja para quem for, para criança, adolescente e adulto, as coisas de Deus é séria. Não é coisa de brincadeira. Quando é falando de sentido de Deus, é coisa séria, do alto é sério. A gente acha que não vai ter, pode ver qualquer jeito, e Deus ama a gente, e a gente não. Ele sempre ama mesmo, por isso que ele deixou os padres, os ministros, todas as pessoas para estar nos orientando no caminho da santidade. Para poder passar esse entendimento aqui para a gente. Repare que tanta coisa que a gente deve estar deixando e a gente, muitas coisas aqui, a gente está praticando, querendo ser santo, querendo viver honestamente. Então, negativo, porque a santidade aqui está longe para quem pratica essas coisas. Aqui vem ó, o desejo, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria. Então, a cobiça. O que tem de gente de cobiça hoje? E eu falo aqui não é para os pagãos, não. Eu falo aqui é para os católicos, para os batizados, que chega na igreja atrasado, quer dar uma de ensinamento, mas são os primeiros a se atrasar, que termine logo a missa, que termine logo o encontro, que termine logo a oração e vai embora. E aí vai fazer outras coisas que nada a ver com Cristo. E diz, eu sou de Cristo, eu sou seguidor de Cristo. Não, gente, nós temos que, para ser seguidor, é preciso oração e ação. É preciso mudar nossos comportamentos de vida. Que a gente é vivendo santidade. É vivendo santidade. Aí tem aqui embaixo assim falando, ó, na leitura. Idolatria, tais coisas provocar a ira de Deus. Aí tais coisas provoca a ira de Deus. Aí às vezes a gente acontece tanta coisa com a gente, sofrimento, a gente vai dizer assim: Deus não me ama, Deus é isso, Deus é aquilo, e não para pensar o que já fez e o que faz dia a dia, humanamente falando, sem sentido, ofendendo a Deus e pensando que está agradando, entende? Porque não adianta eu só estar para se aparecer, eu só estar para rezar, eu estou na igreja para dizer que sou que estou. Não adianta isso não, porque é ação e ação. Porque senão a gente
provoca a ira de Deus. Repare, a ira de Deus fala aqui, ó. Tais coisas provocam a ira de Deus contra os que lhe resistem. Então, aqueles que resistem a Jesus Cristo. Aí tem gente que diz que Jesus não castiga. Eu acho engraçado que as pessoas hoje falam Jesus é amor, Jesus não castiga ninguém. Jesus... E aqui fala de quê? Essa pessoa que fala isso, as pessoas que falam isso, ela fala o que nessa leitura aqui? A leitura, eu vou dizer para vocês qual é a leitura agora. Leitura da carta de São Paulo aos Colonicenses. É essa leitura. Manda essas pessoas ler direito e analisar essa leitura. Os católicos, que andam falando que Jesus não castiga, Deus é amor, Deus é sei o quê. E eu também pergunto, uma das vezes, no tempos antigamente, no tempo de Elias, de Davi, aquelas pessoas que não eram de Cristo, ele fez o quê? Ele levou para o céu, foi? Eu acho que nada a ver. As pessoas não querem viver a castidade e a santidade, quer que os outros não vivam. A questão é essa. Aí acho que eles veem de qualquer jeito, quer que você viva. É por isso que eu sempre digo assim, eu nunca posso, tipo assim, minha vida, né? Se eu tô tentando dar, se eu tô vivendo um exemplo, aí eu posso passar para vocês um exemplo de vida minha, pregar o evangelho e botar meu exemplo de vida, eu posso. Mas se eu não tô levando o exemplo de vida, mas pelo menos eu tenho que dar a verdade para vocês. O ensinamento da Bíblia aqui. Porque eu não posso estar inventando A e B e C sabendo que não está na Bíblia. Entendeu? Porque muita gente fala que Deus não castiga, Deus é amor, Deus não sei o que, Deus não castiga ninguém. Essas pessoas não lê Bíblia. E se lê, passa esses tipos de essa leitura e finge que não vê. Por quê? Provoca a ira de Deus. Se provocar a ira de Deus, é claro que vai castigar a gente. O Egito ele castigou. Aquele povo que lutava contra Moisés, ele castigou. Aquele povo que vinha para a terra prometida, que ia para a terra prometida, desistiu. Morreram tudo, foi tudo pro inferno, acabou a história. Foi pro inferno, acabou a história. Ah, você não como é que você sabe? Não. Deus falou na Bíblia que estão lá no céu. Gente, tem que parar para refletir e analisar as coisas. Aqui, antigamente, é o mesmo hoje. O mesmo de Deus que era, ele é antes, foi do passado, está sendo agora e vai ser de sempre. É o mesmo Deus, é a mesma coisa. O que valeu no passado vai valer agora também. Vai valer no futuro. O que foi pecado no passado é pecado no presente e é pecado no futuro. O que a gente não pôde, os que não pôde praticar lá atrás, agora não pode praticar e no futuro não pode. Que ofende a Deus. Então, provoca a ira de Deus. Gente, essas coisas eu aqui, eu queria passar o dia inteiro, ter vontade de passar o dia inteiro para passar ensinamento para as pessoas, para vocês, para outras pessoas, entender a realidade da vida. Porque aqui eu posso falar o que eu quero, porque a verdade, porque aqui vamos supor, é meu canal. Eu posso falar a minha verdade aqui. Porque se fosse caso de eu estar na igreja, aí eles poderiam botar regra. Ó, isso aqui você não pode falar, isso aqui não pode falar, que é o vento das pessoas, que afasta as pessoas. Mas aqui não. Aqui não tem regra não. Aqui eu tenho que falar a verdade. Aí quem quiser seguir, pegue sua cruz e siga Jesus Cristo. Quem não quiser seguir, pode ir para outro lugar. Não tem problema nenhum. Eu estou pregando para quem quer seguir Jesus Cristo. Eu estou ensinando para quem quer seguir Jesus Cristo. Se eu não estou vivendo a santidade, eu quero que você viva e passe para outras pessoas a viver. Porque se eu não for para o céu, você e outras pessoas vai. Então, essa leitura de hoje, ela vem muito forte. Muito forte. Aí vem aqui bem embaixo, diz assim. Por essas coisas e vos deixar dominar por elas. Agora, porém, abandonar tudo isto, ira, irritação, essas coisas aqui tudo pega muita gente. Se ira fácil, se irrita fácil, irritação, maldade no coração, maldade na mente,
blasfema toda hora com Jesus, todo dia, palavras indecentes. Tudo isso aqui, a gente pratica, se ter cuidado, toda hora tá ofendendo a Jesus Cristo. Aí diz assim, ó, ira, irritação, maldade, blasfema, palavras indecentes, que sem dos que senha dos vossos lábios, que saia dos vossos lábios, não imitais uns aos outros, não imitais uns aos outros. Já vos despojaste do homem velho e da sua maneira de agir, e vós revestisse de um homem novo. Então, quando a gente começa a praticar a sinceridade, começa essas coisas que eu falei tudinho, a gente começa a largar tudinho isso. Que a gente quer seguir Jesus Cristo, que é batizado, que se confessa ali, a gente é um homem novo, uma pessoa nova. A pessoa velha ficou para trás. O inimigo vai muitas vezes pegar uns pensamentos seu antigo, você até confessou, mas vai maltratar você, chicotear você com esse pensamento, mas ali é o inimigo. Não tenha medo, reze e entregue a Jesus e fale para ele que você não, que você sabe que é ele que está botando essa mentalidade. Você sabe que é o inimigo, porque muitas das vezes você vai acontecer e você faz coisas aí antepassado, e aí o inimigo fica colocando em sua cabeça, em sua mente, para te maltratar, te chicotear todos os dias. Eu digo isso porque acontece comigo. Quantos erros eu cometi antigamente, e quando ele vem comigo tanta força. Tem vezes que eu até choro, ou tem momento que eu não choro porque estou em algum lugar, tipo, tem pessoas, aí não, eu me seguro, mas aquela angústia por dentro, aquele sofrimento por dentro. Então tudo isso é o inimigo nos martirizando, nos batendo. Mas a gente deve estar perseverando porque a gente está com Cristo. Não adianta você pensar que você não vai apanhar do inimigo, vai apanhar. Não tem jeito, não tem jeito. Mas se você está praticando a vontade de Deus, se afastando cada vez mais, pouco a pouco, da vontade do inimigo, essas coisas tudo que falou aí, vai largando de lado, vai colocando coisas boas, santidade, vai é, progredindo na fé, na santidade, você vai ser santo. Não tem outra, você vai ser santo. Porque o que Deus quer da gente é santidade. É revestir de um homem novo e largar aquele homem velho para trás. Então, e lembre-se sempre que Jesus castiga, Deus castiga. Se você inflamar a glória dele, é castigo, não adianta. Quem se renova segundo a imagem do seu Criador em ordem do conhecimento. Que se renova segundo a imagem do seu Criador em ordem ao seu conhecimento. Porque quando a gente está se aprofundando na fé, está indo mergulhando de verdade mesmo, com corpo, alma, você vai sendo vai sendo Jesus Cristo nessa terra, como se fosse Jesus nessa terra. Você está sendo santo nessa terra, mesmo com seus pecados, suas fraquezas, mas você está sendo a imagem de Cristo, está sendo a luz do mundo. E aí fala aqui fala essa palavra aqui, ó, que se renova segundo a imagem do seu Criador. Aí a gente se renova segundo a imagem de Jesus Cristo, a imagem do nosso Criador, que é Deus. Então, vamos largar de putaria, vamos largar de falar de putaria, vamos largar de falar de maldade, vamos parar mais de falar sacanagem, vamos parar de falar mais de coisas do mundo, do outro. Não vamos se irritar fácil, não vamos ficar com desejo da carne, bem materiais, riqueza, sucesso, tudo isso vamos largar mais de lado. Eu comemorei ontem aí, fiquei muito feliz com 2.000 seguidores. Eu fiquei bastante feliz,
Porque eu confesso para vocês que eu nunca imaginei que ia chegar esse tanto de gente. E Deus, ele usa a gente de uma maneira que a gente nem imagina. Nem imagina. Então eu fiquei bastante feliz, mas eu não posso pegar esse sucesso e botar na minha mente e aí viver uma vida desregrada sem Cristo. Não posso fazer isso. Eu tenho que, quanto mais eu crescer, mas eu tenho que me diminuir, sendo menos orgulhoso e mais simples, mais humilde, mais compaixão do próximo. Porque quanto mais Jesus me cresce, quanto mais Jesus me leva ao outro patamar, mais humilde a gente tem que se tornar. Mais compaixão das pessoas a gente tem que se tornar. Mais exemplo a gente tem que dar. Que Deus possa assim modificar o seu coração, o seu lar, sua família. E que essa pregação, essa catequese possa entrar no seu coração e mudar a sua vida, mudar suas atitudes, mudar seu comportamento, seu modo de ser. Não tenha medo de perder pessoas, amigos, pai, mãe. Se está levando você a outro caminho, não tenha medo de perder. Se afaste o máximo possível. Seja quem for, bote Jesus no centro. Bote Deus no centro. Eu sei que perder amigo não é fácil, perder pessoas não é fácil, se afastar de pessoas não é fácil, mas também lhe digo, se você perder pessoas por causa do evangelho, você está se tornando santo. Santidade. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus fique com você no seu interior e na sua mente.